Qual que é o seu vício? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade do hiperconsumo, seja redes sociais, sites de entretenimento para adultos, jogos de celular, jogos de azar, substâncias entorpecentes, comida, seja o que for. Hoje em dia é muito difícil que você não seja viciado em alguma coisa, dado a natureza do nosso ambiente. E eu tô aqui para trazer umas ideias para você que eu li nesse livro aqui, Nação Dopamina. Eu vou fazer uma breve revisão desse livro. E esse livro contém muitas coisas que podem te ajudar a superar os seus vícios. Então vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, o livro Nação Dopamina foi escrito pela professora Anna Lembke. Ela é psiquiatra, ela é professora de Stanford, que é uma das universidades mais prestigiadas aí do mundo. Ela é chefe de departamento, da área de medicina da adição da faculdade, e ela já ganhou diversos prêmios internacionais nos seus trabalhos sobre adição, sobre vício. E o livro Nação Dopamina basicamente é a jornada dela com relação ao próprio vício que ela desenvolveu ao longo dos anos, e também alguns pacientes que ela tratou. Ela conta a história deles também, a história de superação do vício. E essas histórias, esse conhecimento é recheado com neurociências de ponta, com conhecimento científico atual mais renomado do momento, assim, mais consensual entre os cientistas. E eu só vou avisar que, apesar desse livro poder te ajudar muito se você está lutando contra um vício, esse vídeo aqui não substitui a consulta médica, apesar de eu ser um médico e estar educando vocês. Se você está passando por um vício sério, por um problema sério e quer parar com uma dependência, busque sempre um profissional que você confia, tá bom? Alguém que tem habilitação científica para te tratar e que use métodos alicerçados pelos artigos científicos e pelo conhecimento, tá bom? Certo, pessoal? Então a primeira coisa, assim, pra gente saber se a gente tá passando por um problema ou não, é entender o que é esse problema, Precisa saber se você ou alguém que você conhece tá viciado em algo. Então a primeira coisa é definir vício. O vício, segundo o livro, segundo a autora, ele é qualquer comportamento contínuo e compulsivo que a pessoa faz, que seja jogos de azar, jogos, redes sociais ou qualquer outra coisa. Aí também entra o álcool e vocês imaginam mais o que, Que a pessoa, ela não consegue parar, mesmo que isso prejudique a ela mesma e a outras pessoas. Essa questão do prejuízo é muito importante, assim, para definir o vício, para essa autora. E aí essa autora, ela conta que certa vez estava ali num exercício acadêmico ali, numa aula com outros alunos. Ela estava treinando alunos a fazerem uma entrevista psiquiátrica, e ela percebeu, conversando com o aluno, ela fingiu que ela era uma paciente ali, ela percebeu que ela estava viciada. E qual era o vício dela? O vício dela era romances de conteúdo adulto, Sabe esses romances de conteúdo adulto, cujo público-alvo é majoritariamente feminino, como 50 Tons de Cinza, Crepúsculo é até mais leve, mas devem haver vários outros, assim, que eu não conheço esse mundo mesmo. Mas ela conta que ela começou a ler esses romances, só para você ver como a definição de vício, como é possível se viciar em praticamente qualquer coisa. E ela conta que vinha lendo esses romances e que ela parou ali de cumprir as obrigações dela como mãe, já não dava mais atenção para os filhos, parou de cumprir as obrigações dela em casa, ali arrumando as coisas, parou de dormir direito, ela ficava até 3 da manhã lendo, ela falava que ela comprava esses romances e pulava todas as partes só para chegar no final e sentir aquela tensão ali entre o casal, aquela tensão final ali entre o casal. Ela
parou de ser uma boa esposa, de ser uma boa companheira ali pro marido dela, ela parou de ser uma boa profissional, e aquilo foi destruindo a vida dela aos poucos, foi danificando a vida dela aos poucos, e aí ela adotou algumas técnicas que ela já conhecia para superar esse vício, e a gente vai falar delas daqui a pouco. Só vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal. O canal é muito pequeno e qualquer contribuição que vocês façam, curtindo, compartilhando com pessoas que precisam, é muito bom. Vamos levar conhecimento para as pessoas, é algo muito bom que a gente pode fazer. Como eu disse, o canal é pequeno e qualquer ajuda eu fico muito grato, vai ser muito bem recebido, tá bom, pessoal? Certo, pessoal. O psiquiatra, quando ele vai entrevistar um paciente, quando ele vai tratar de um paciente, ele tem basicamente duas ferramentas, que é a fala, né? Que se ele tiver uma formação terapêutica, ele pode até fazer alguma coisa terapêutica ali pelo paciente, né? Mas basicamente a fala geralmente é para uma entrevista psiquiátrica, no qual ele vai elaborar o diagnóstico ali e as medicações, né? Mas também ele pode falar sobre medidas comportamentais e tudo que podem mudar a vida do paciente, mas ele está dentro de fala também, né? Então a fala e a medicação. Então por isso que alguns métodos psiquiátricos de entrevista, uma entrevista estruturada, são muito úteis, é realmente uma ferramenta assim, mental que a pessoa pode usar. E a professora, né, ela inventou a ferramenta chamada dopamine, que é o inglês, né? Em português seria a tradução dopamina, que é um método ali mnemônico para ela lembrar de passar por todos os pontos importantes da entrevista. E porque a dopamina é o neurotransmissor, é a substância que está no cérebro, totalmente relevante para a gente buscar objetivos. E o que o vício faz? Ele te entrega uma dopamina. Deixa eu explicar isso melhor. Quando você conquista algo importante na sua vida, então, por exemplo, vamos supor que você queira terminar um livro. E aí você começa a ler esse livro, né? Você começa a ler ele. E no final do livro, quando você acaba, você recebe aquela dopamina, né? Aquela dopamina. E é um jeito um pouco mais complicado de receber dopamina, né? Você tem que passar por todo um livro. Aí tem pessoas que demoram 5 dias, 10 dias, um mês, 2 meses para ler um livro, né? Ou então quando você vai na academia, aí você malha ali, no final da sua malhação, quando você completou o seu objetivo, o seu cérebro te entrega dopamina, além de outras substâncias. Os vícios, né? Por exemplo, o álcool, ele te entrega dopamina ali imediatamente, sem esforço nenhum, né? Um site de conteúdo adulto, uma rede social, ela te entrega essa substância cerebral, você sente um prazer ali, um incentivo a se comportar sem esforço. Isso dá um certo curto-circuito no cérebro, porque isso não existia no passado. Seu cérebro não está acostumado a esse tipo de coisa. E aí ela criou essa forma de lembrar da entrevista. Então vamos lá, eu vou passar por tudo, né? Lembrando que é inglês, né? Mas é uma palavra muito parecida com o português. Então D de dopamine é de dados, né? Dados. E o que são esses dados? Você primeiro pergunta para a pessoa o que o quanto que ela usa de tal coisa. Então você pode até se questionar aí, pode pensar em um vício que você talvez tenha, e você pode se perguntar quanto que eu faço disso, né? Então, por exemplo, vamos supor, sei lá, Zolpidem, que é uma medicação. Eu tomo um comprimido à noite, igual o médico prescreveu, eu tomo 2. Eu já trabalhei em lugares em que eu vi uma pessoa usar 100, 80, 120 comprimidos. Então, vem primeiro os dados. Eu uso álcool tantas vezes por semana, eu uso tal substância, entro em tal site tantas vezes por dia, por semana. Então a primeira coisa é fazer isso, porque muitas pessoas que têm vícios, elas estão numa espécie de transe e elas mesmas não sabem o quanto que elas usam das coisas. Então primeiro perceber o quanto que você usa é uma coisa interessante. A segunda é O, né? A segunda letra O, que vem de objetivos. Então, que ganhos que você tem com usar
isso, né, que você usa. Muitas vezes eu pergunto para os pacientes assim, que ganho que você tem, né, com isso? E a pessoa fala, olha, eu não tenho ganho nenhum, não faz bem para mim, mas, cara, faz. Se não te desse um ganho, um prazer, mesmo que te faça mal, você não faria. Às vezes, quando a pessoa ela tá muito viciada em algo, ela nem se sente mais bem usando, mas ela pelo menos não se sente mal. Ela usa para não se sentir mal. Então isso é por isso que você tá usando tal coisa, ou para se sentir bem, ou para não se sentir mal, ou para ganhar aprovação social. Sempre tem um ganho ali secundário a usar essa substância, esse comportamento. O P vem de problemas. Então, que problemas que isso está te causando? Às vezes você está faltando emprego, às vezes você não está fazendo mais nada da sua vida além disso, às vezes você está fazendo aquilo, isso, tudo mais. Então, P vem de problemas, né? Você perceber os problemas. Às vezes você não tem um problema ali no curto prazo, mas pensa assim, cara, e se eu fizer esse comportamento por um ano, o que será que vai começar a acontecer? Quais são os riscos, né? O A vem de abstinência. Então, assim, a psiquiatra, ela fala que existem várias pesquisas que mostram que quando a pessoa para completamente de usar essa substância, nas primeiras 2 semanas ali, a vida dela piora, a vida da pessoa piora, ela fica mais irritada, mais assim, complicado e tudo, mas depois de 2 semanas, ela se sente bem. Com 30 dias, o cérebro, ele é uma coisa muito plástica, ele já se reestruturou e já não sente tanta necessidade daquele vício. A pessoa já está mais recuperada, né? Então, o ideal quando você for parar um vício é abstinência total, né? Pelo menos por 30 dias. Por isso que é importante você sempre estar acompanhado de um profissional, porque, por exemplo, se você tiver um alcoolismo muito grave e você parar de uma vez, você vai ter danos físicos no seu corpo e até no seu cérebro, né? Você precisa de medicações ali para compensar a sua abstinência, às vezes até vitaminas e outras coisas. Então, assim, apesar desse livro trazer muitos insights legais, assim, para sua condição, busque uma ajuda profissional, né? O M vem de Mindfulness. E o que é Mindfulness? E aqui eu vou ter que explicar um conceito muito interessante do livro. O nosso corpo, ele sempre tenta a homeostase. E o que é a homeostase? A homeostase é o equilíbrio. Então, por exemplo, se fica muito quente, a gente fica suado para tentar compensar o calor, certo? Se a gente tem uma infecção, a gente fica inflamado para tentar compensar, combater a patologia, né? Se fica muita luz nos nossos olhos, a pupila reage. Nosso corpo está sempre reagindo ao ambiente, tentando manter um equilíbrio. E o cérebro é igual. E o ser humano espera-se, o corpo, o cérebro, ele espera encontrar um ambiente onde haja sofrimento. Nós evoluímos por seleção natural e o corpo espera que haja sofrimento no ambiente dele, assim como os ossos esperam que haja gravidade no ambiente em que eles vão estar. Por isso que danos aos ossos, os danos de você pular, de você dar pulinhos, de você correr e tudo mais, esses danos, quando você corre, por exemplo, ou pula, seus ossos sofrem um pequeno dano. E isso é bom, deixa eles mais fortes, né? A criança ficar pulando e tudo mais é uma coisa geralmente boa. O corpo precisa de certos danos para funcionar bem. Por exemplo, nosso corpo espera que nós estejamos a maior parte do tempo em jejum, porque foi esse o ambiente em que ele evoluiu. E o jejum, né, passar fome, faz bem para o nosso corpo, é uma coisa positiva. Existem muitas pesquisas sobre isso. É claro que existe um limite, né? Se passar muitos dias com fome, você vai morrer. Se você sofrer demais, você pode, assim, desestruturar psiquiatricamente, psicologicamente. Mas espera-se, o corpo espera, a mente espera que você vai encontrar sofrimento. O que a gente faz quando a gente vive no mundo de excessivo conforto e segurança, que é o nosso mundo, né? O mundo que a gente criou, o mundo do hiperconsumo, conforto e segurança. Acontece que o nosso cérebro fica desequilibrado.
ele tem prazer demais o tempo todo, ele não sente dor. Você não aguenta a dor do tédio, você vai lá e entra na rede social, você não aguenta a dor da fome, você vai lá e come alguma coisa, você não aguenta a dor do cansaço, você vai lá e toma um remédio, você não aguenta a dor de nada, você sempre com prazer. E aí, o cérebro, para tentar compensar a falta de dor, ele vai lá e muda a bioquímica dele para dor. Ele meio que puxa a balança para o sofrimento. Então é muito comum que pessoas que têm tudo na vida, estão o tempo todo se inebriando com prazeres, que elas sintam um grande sofrimento, um grande vazio. Porque é o que o cérebro faz, ele está tentando compensar esse ambiente de hiper prazer. Isso não é adaptativo pra gente, isso não é bom, né? Então, a ideia do mindfulness, né, e por que ele pode trazer equilíbrio para sua mente, é que quando você for sofrer, você vai aguentar aquele sofrimento, você vai sentir sofrimento e você vai aceitar isso. Isso vai começar a equilibrar, a regular o seu cérebro. Não, a gente está sentindo dor, então a gente começa a se regular. E existem muitas evidências de que essa regulação é muito boa para a gente. E o que é o mindfulness, afinal? É a atenção plena, né? Vem de palavras, vem de uma tradição budista, hinduísta, né? E foi uma coisa meio ocidentalizado, assim, né? Mas é basicamente você observar os seus pensamentos sem um julgamento, se aceitar a realidade do que é verdade naquele momento, né? O nosso cérebro está o tempo todo pensando coisas e você começa a se colocar meio que como observador dessas coisas, assim. Eu não sou os meus pensamentos, você entende isso? Por exemplo, quando você está num lugar e você pensa, nossa, que sede, aí você fala para você mesmo, vou ali beber água. Mas se você falou para você mesmo que você estava com sede e que você bebe água, por que você falou com você mesmo? Então, existem diferentes partes do cérebro que se comunicam entre si e você pode se afastar disso e ver o fluxo dos pensamentos e das emoções passando. Você pode começar a aceitar mais o sofrimento. Tem um experimento bem interessante, tem um exercício bem interessante de mindfulness, que você pega um pouco de gelo e segura com a mão, assim, né? E aí você sente dor e larga logo, você diz, ai meu Deus, que dor e tal, você solta. O seu corpo quer te proteger, mas se você colocar mindfulness na situação, você segura o gelo, aí você sente ele pulsando pela sua mão, aí vão vir pensamentos do tipo, o gelo vai me queimar, vai me machucar. Mas assim, o gelo demora para realmente queimar a pele, não é assim, né? 10, 20 segundinhos ali segurando o gelo, não vai acontecer nada de grave com você. E aí você pode trazer compaixão ali para aquele momento, né? Dizer para você mesmo, que bom, tenha coragem de enfrentar isso, parabéns por enfrentar essa dor, de segurar esse gelo. E aí você vê que você segura o gelo por muito mais tempo. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre como ter coragem em situações difíceis, que fala bastante de mindfulness, e um outro sobre ter o foco da sua vida no seu interior, que também fala no sentido de mindfulness também. Então a ideia da letra M do mindfulness é você aceitar a dor da vida e assim regular um pouco mais o seu cérebro. A gente tem depois a letra I, que vem de insight. Insight é uma palavra em inglês para, sabe, quando você tem uma deixa eu ver, uma epifania, quando você tem uma lâmpada, sabe quando acende uma lâmpadazinha naquele personagem de desenho, quando você tem uma ideia assim genial, que você liga muitos pontos diferentes. Então insight, aí a pessoa, depois que ela tá ali 30 dias sem usar, aguenta mais sentir dor, você fala, e aí, aquele vício fazia bem para você ou mal? Aí a pessoa, ela tem condições de avaliar isso melhor, ela pode falar, não, aquilo ali me fazia mal, ou não fazia tão mal assim. O N, né, de novos passos, então a pessoa vai decidir ali o que ela vai fazer agora que ela não está mais dependente disso. E o E, né, porque dopamine, vem de experimento, né? Claro que todas as palavras que ela fala são em inglês, o D deve ser data, o O deve ser objectives, o P deve ser problem, mas enfim, são palavras parecidas com o português, a tradução aí ficou bem legal. E a letra E, que é a última, né, é experimento. Então assim, e agora que você dos novos passos e tudo mais, você vai voltar a usar, e o que ela fala é,
A maioria dos pacientes quer parar de vez, mas alguns querem voltar a usar com a moderação. Então, por exemplo, a pessoa bebia ali sempre, mas agora ela quer voltar e beber uma vez por semana. Ela entrava no Facebook todo dia, quer entrar uma vez por mês. Ela diz que às vezes essa abordagem assim de moderação funciona, às vezes não, e às vezes a pessoa tem que ter abstinência pro resto da vida, mas aí ela vai fazer experiência, ela mesma vai decidir, né? Porque eu também percebo isso na minha prática clínica, você não consegue obrigar ninguém a nada, sabe? A pessoa às vezes passa muito tempo em hospital de internação, com problema com vício, sai, vai lá e usa de novo e tudo mais. Tem pessoas que nem internadas precisam ficar, então assim, depende muito do que a pessoa realmente quer, o quanto ela está disposta. Enquanto ela não estiver disposta ao tratamento, não vai adiantar, né? O ideal seria que ninguém tivesse vício nenhum, em nada. Mas algumas pessoas querem, sei lá, sentir um prazer, nem que seja moderadamente ali, algum tipo de anestesia para a vida, porque realmente a vida dói muito, e eu entendo, todos esses meus pacientes que vão por esses caminhos, eu realmente entendo, né? O ideal é sempre esse, é abstinência total e nunca mais ter nenhum vício na vida, levar uma vida equilibrada, né? Dentro do possível. Então, assim, esse era o recado principal do vídeo. O livro é bem legal, assim, Ação Dopamina é um livro bem legal. E além dessa parte científica que eu contei, só uma partezinha aí, ele tem muito relato de vida das pessoas, como elas superaram os vícios e tudo. É bem interessante. A própria autora diz como ela superou o vício dela, né? Então é um livro bem interessante. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Se o vídeo te ajudou em alguma coisa? Deixa aí no comentário o que você achou, se você já leu o livro, se você vai ler, se você achou interessante. E só o último recado, que esse vídeo foi escolhido pelos seguidores do Instagram. Eu sempre vou deixar pesquisas aqui na comunidade do YouTube, no Instagram, sobre quais próximos vídeos que vocês querem ver. Então me siga lá nas redes sociais, né, no Instagram, vai estar aí o link, aí o arroba e tudo mais. E você me segue lá e ajuda a escolher os próximos vídeos do canal, tá certo? Um grande abraço, tudo de bom!